Hoje a gente vai ver um pouquinho de uns assuntos que nós vimos ao longo do ano, né? Nessa parte final do ano, mas a gente vai dar foco mais hoje para a questão ambiental, beleza? O primeiro quadro aqui que eu coloquei é falando um pouquinho sobre essa questão ambiental, sobre a gestão ambiental. Se você para analisar diversas áreas, tudo vai demandar algo ligado ao meio ambiente. Por exemplo, você quer construir uma área, você tem que ter uma licença ambiental. Eu me deparei há uns 2, 3 meses atrás, por exemplo, ali não sei se você conhece o Santa Cruz ali, né, o Parque Equitativa, onde ele é cercado de mata. E aí teve uma época que começou um incêndio ali, uns 2, 3 meses. Aquela mata ali, vários focos de incêndio. E isso chamou muita atenção. Aí eu e um outro amigo meu, que mora na rua de trás, ligando pro bombeiro. Os bombeiros vieram, eles vieram já era na parte da noite e o fogo estava assim, muito alto na mata, quase chegando num condomínio que tem. E aí, o que liga a questão ambiental a isso? Bom, o incêndio, a gente não sabe se era criminoso ou não, muito provavelmente não, porque é um período seco, então é normal, tá? Mas aí, adentrando nesse condomínio, que ele é no meio da mata, assim, ele é fechado. O morador lá nervoso, não sei o quê, porque o fogo estava chegando nas casas, e aí querendo que o bombeiro subisse a mata, e o bombeiro tentando explicar que não era bem assim, que por conta de ser à noite, de ser muito íngreme, não era seguro, que só conseguiria analisar ou indo atrás do morro, ou com a ajuda de helicóptero, drone e tal. E aí o bombeiro chegou e perguntou se ele tinha a documentação para a construção da casa. E aí ele falou que não. Aí já ficou quietinho. Ele tinha a licença, na verdade, somente para o terreno. Agora para construir a casa não. E aí por que eu estou falando isso? Porque essa questão ambiental aqui, né, no nosso país, onde a gente mora, essa gestão quase que é nula, não existe. Então, se você for construir uma casa numa área de reserva ambiental, como é o caso do Parque Equitativo, o Parque Equitativo é uma reserva biológica, você consegue, tem os seus meios. E para isso que a gestão ambiental ela tem que existir e ela tem que ser eficaz. Tá? Então, o que vai ser essa gestão ambiental? É a harmonização das atividades econômicas e sociais com o meio ambiente. Espera aí, eu tenho uma área que ela é muito boa para exploração mineral, tá? De ouro, como acontece na Amazônia. Mas aí eu tenho que ver se essa exploração ela não vai colocar em risco o ambiente. Não sei se você viu, mas há uns 2 semanas atrás, a história daquelas balsas no Rio Madeira, lá no Amazonas. Surgiram várias balsas, do dia para a noite, de garimpo, para garimpar o ouro que existe no rio. Isso causa uma degradação imensa para aquela água ali. Então, a gestão ambiental ela tem que estar sempre, né, atrelada. Ela essa junção de você conciliar as atividades econômicas, mas também de olho no meio ambiente. E isso acaba gerando um pensamento meio que sustentável, que é o que eu coloquei ali, um desenvolvimento sustentável. Cada vez mais as empresas elas se dizem verdes, né? Se você for parar para analisar, agora, se você for olhar há 5 anos atrás, essa questão de vegano, por exemplo, não existia. Não é que não existia, né? Mas não estava em evidência. Agora você vê rótulos de produtos falando, esse produto é vegano, não faz testes em animais, por exemplo. Então, hoje, essa questão ambiental, essa questão ligada aos animais também, está muito em foco, né? Esse desenvolvimento sustentável. O que é esse desenvolvimento sustentável? É um método de administração empresarial que tem como foco, né, o próprio desenvolvimento sustentável. Você desenvolver, então você crescer, ampliar, né? Por exemplo, uma empresa que utiliza o seu desenvolvimento sustentável, ela vai crescer
ela vai ampliar o seu mercado, mas de uma forma sustentável. O próprio nome já diz, sustentável, de sustentar. Você ter algo, né, você pode usufruir de coisas da natureza, de matéria-prima, do espaço da natureza, mas de uma forma com que esse espaço se revitalize, esse espaço não acabe. É que você use aquele recurso sem esgotar o recurso, para que ele possa o quê? Se renovar. Então, por exemplo, eu não vou pegar uma floresta e desmatar a floresta toda, porque ali para crescer vai demorar muito tempo. O que eu posso fazer? Ao mesmo tempo que eu tiro uma árvore, eu planto outra. Ou eu tiro uma quantidade de árvores que não vai interferir no ciclo ambiental daquela área. Então hoje o foco, né, do mundo, a gente vê várias reuniões de clima, reuniões do meio ambiente, né, os países cada vez mais, e as empresas também, optarem por esse desenvolvimento sustentável. Porque é aquela historinha que a gente sempre aprende desde pequenininho na escola, né? Se a gente não cuidar do nosso planeta, a gente não vai ter para onde ir. Mas é a verdade. Se a gente não cuida da onde nós moramos, a gente não tem como sobreviver aqui, né? Tem uma coisinha chamada ISO 14001. O que é esse ISO 14001? É uma resolução, tá? Que ela é de forma internacional, uma organização internacional, que ela serve para padronizar essa questão da gestão ambiental, tá? E aí nós temos várias políticas ambientais que são baseadas no ISO 14001. Então é como se você pegasse, colocasse em xeque o mundo todo e falasse assim, olha, nós temos uma regulamentação mundial. Então, se você quer construir, se você quer ocupar uma área, tratar de certa forma o meio ambiente, você tem que se pautar por essa questão aqui. Na própria Constituição do Brasil de 88, nós temos, né, escrito lá que todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, desde lá de 1988, você já tinha essa preocupação com o meio ambiente. Então, é um direito dos brasileiros terem, né, um meio ambiente ecologicamente equilibrado. A gente sabe que o Brasil é um país riquíssimo na questão natural e ter esse equilíbrio é muito importante. Eu vou passar umas questões para você, que vai lidar um pouquinho com essa questão ambiental. Beleza? E nós temos a moratória. O que é a moratória? É a suspensão de um pagamento ou adiamento de um pagamento, tá? E como que funciona a moratória na questão ambiental? Você tem, né, geralmente aqui no Brasil, a suspensão do pagamento, e aí eu dei o exemplo aqui da soja. Então o cara plantou soja lá, mas aí ele plantou numa área desmatada da Amazônia. Ele vai receber o dinheiro dali? Não. Você vai ter vai ser aplicada a moratória. O quê? Esse dinheiro vai ser suspenso. Por quê? Porque no caso aqui, né, da soja, ele utilizou uma área que foi desmatada na Amazônia. Então, aqui nós temos, né, um acordo que impede a compra de commodities das áreas desmatadas da Amazônia. Por exemplo, é um meio de você lidar com a gestão ambiental. Então, para você impedir aquela pessoa de plantar ali, por exemplo, você coloca, né, uma certa restrição no dinheiro dela. Então, ela não vai receber, por exemplo. Eu participei de umas reuniões, há uns 2 anos atrás, com a Defesa Civil, aqui do Rio. Por quê? E aí já falando sobre a questão de desastre também, que se encaixa aqui nessa questão da gestão ambiental. A gente vê muito aqui no Brasil acidentes com deslizamento de terra, né? De vez em quando a gente aparece, né? Um dos mais famosos, Petrópolis, há alguns anos atrás. Chuva muito grande, Friburgo também, não sei se você vai lembrar. Mas aí chove, casas construídas em locais irregulares, deslizamento, movimento de massa, né? É o deslizamento, como a gente conhece. E aí o Brasil, né, no caso do Rio de Janeiro, ele tem um manual
de como você deve lidar com essas situações e você tentar prevenir esses acidentes, esses desastres naturais, que é o Manual dos GIDs, o nome. Só que esse manual tem um problema. Ele foi baseado no manual japonês. A Defesa Civil foi no Japão, fez porque lá, assim, os desastres são diferentes. Então aí que está o erro desse manual da Defesa Civil. Por quê? Lá eles sofrem muito com tsunami e terremoto. Aqui é a questão do movimento de massa, do deslizamento. É uma parada totalmente diferente, certo? Então não tem como você basear um manual no que acontece lá do que acontece aqui. Por exemplo, lá as escolas, né, o bairro, eles fazem de tempos em tempos treinamentos para como lidar com essa situação. E aqui a gente sabe que culturalmente a gente não se encaixa nisso, né? Um bairro todo não vai parar para fazer um treinamento para um possível desastre ambiental. Então eu participei de uma série de reuniões porque a Defesa Civil queria reescrever esse manual e agora com base na nossa vivência e no que acontece aqui no Brasil. Então eu dei aqui alguns exemplos, né, de como essa gestão ambiental ela pode agir em prol do meio ambiente. Mas a gente sempre quer não pode desmatar, não pode fazer nada, não pode tocar no meio ambiente. Não. A gestão ambiental ela tenta lidar de uma forma de harmonizar as atividades econômicas com o meio ambiente, para que um consiga sobreviver com o outro. Beleza? Tranquilo?